Bom dia, amados irmãos, queridos ouvintes, nos assistem pelas redes sociais. Prazer enorme estar na casa de Deus para cultuar o seu excelso nome. A Escola Bíblica Dominical, onde estaremos hoje tendo mais uma lição que as Sagradas Escrituras nos ensina, nos ordena, para que pudéssemos assim cumprir o que Cristo estabeleceu através do seu estatuto, ou seja, da sua amada e maravilhosa e perfeita Escritura. Como ele explica bem lá em João, ele se fez carne, E quem se alimenta da verdadeira palavra de Deus está também se alimentando do Espírito Santo e maravilhoso de Cristo Jesus. Como ler o texto para os amados ouvintes, João, capítulo 1. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que é importante para nós que estudamos a Bíblia estar sempre meditando e saber os textos a serem usados, porque quando se refere a verbo, se refere justamente à palavra de Deus. Então, que possamos sempre estar agradecendo a Deus por tudo e meditando em sua palavra dia e noite, diariamente, para que não possamos nem se desviar nem para um lado e nem para o outro, e sim seguir na reta justiça do nosso querido, amado e perfeito Senhor Jesus Cristo. Inicialmente eu gostaria só de convidar Samuel para fazer uma breve oração aqui. Oremos. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos proporciona aqui na casa do Senhor, assistindo mais um culto, que o culto possa estar sendo feito conforme a Tua palavra, o Teu conhecimento, que a mensagem que possa estar sendo pregada pelos pregadores mais à frente possa estar entrando nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, obrigado, Samuel. Vamos agora iniciar, meus irmãos, cantando alegremente ao Senhor. Com o hino Nasce Jesus, 29 do cantor cristão. O povo se coberto de densas trevas perto do abismo e não desperto, ver o divinal clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração, cumprindo as profecias. Nos nasce o Rei Messias em horas tão sombrias. Cada povo em trevas vê o seu clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Jesus, o Rei da glória, humilde em sua história, a todos dá vitória. Vinde ver o Cristo em sua humilhação. É Jesus que nasce, o autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Nova, alegre, boa, no
Aceitai, ó povos, dai-lhe o coração. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama o Cristo com adoração. Amém, irmãos? Vamos agora ver o que está escrito no livro da vida. Peço a todos que possam abrir as vossas Bíblias para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. Onde dito está: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aí está o escrito, amados irmãos, onde diz que Deus verdadeiramente tem criado, tem cuidado, tem ensinado o seu povo a sempre estar na presença de Deus, quando assim o crente realmente fiel em Cristo Jesus esteja, quando, a partir do momento que ele se dedica à labuta no Evangelho, a palavra de Deus começa a ser aplicada na vida daquele que a faz assim. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Cristo, Ele nos deu esse prazer de sermos ressuscitados no dia em que assim Ele quiser. Dormirmos com Ele, iremos acordar com Ele. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas Deus diz que se formos infiéis, Ele ainda permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus jamais negará ao filho que ama, mas corrigirá. Então, amados irmãos, possamos sempre estar fazendo a vontade de Deus, não negando a Cristo, mas fazendo a sua bendita e maravilhosa vontade. A vida é curta, a vida é um estalar de dedo, como diz nos costumes. Então, que possamos dedicar verdadeiramente a nossa vida na obra de Deus, os preceitos sagrados, para que assim possamos cada dia mais crescermos para a honra e glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: é necessário que Deus superabunde em nós, que nós possamos estar vendo, vivenciando na nossa vida que não somos nada. Somos trapo de imundície, somos sepulcros caiados,
Mas Deus, que através da sua riquíssima misericórdia, através do seu muito amor, Ele nos resgatou da morte eterna ao inferno e nos fez viver, vivificados. A palavra de Deus diz lá em Efésios, e nos vivificou, estamos nós todos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Mas quando andávamos na vontade da carne, nos preceitos mundanos, tínhamos uma vida prostrada ao maligno. Mas Deus nos resgatou desta maldição e fomos feitos herdeiros de Deus para que sempre e realmente sempre possamos glorificar o seu excelso e maravilhoso nome. Amém? Vou convidar o pequeno Samuel, que estará trazendo uma breve leitura também das Sagradas Escrituras, para os amados irmãos que aqui nos assistem. Bom dia, amados irmãos. Gostaria que abrisse as nossas Bíblias em João, capítulo 3, versos do 1 em diante. Assim está escrito na palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, bem-vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Bem, obrigado, Samuel. Que Deus possa estar lhe abençoando, possa estar lhe usando na obra do seu Filho, Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, os que estão assistindo, aqueles que podem realmente, para cantarmos alegremente ao Senhor o hino Olhando para Cristo, 579 do nosso cantor cristão, para assim oferecermos a Deus sacrifício de louvor. Amém? Louvemos a Deus. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo a longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para
bênçãos muito gloriosas e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Teremos um momento de oração para assim entregarmos a palavra ao pastor Anísio. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela escola bíblica dominical deste dia, pelas palavras que há de vir possam adentrar nas nossas mentes e que possamos usá-la no nosso dia a dia, como prática, costumes, para que o Senhor realmente superabunde em nossas vidas. Obrigado pela salvação, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, da vida eterna. Os amados irmãos que estão nos assistindo possam entender o real propósito de Deus em vossas vidas. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo, e oramos assim, amém. Amém. Pastor Anísio. Bom dia, meus amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos estudarmos a santa palavra de Deus, procurarmos aprender para aplicar em nossos corações, mentes e vidas. Peço que a todos que estejamos orando uns pelos outros, orando pela nossa nação, que Deus esteja abençoando, esteja suprindo as necessidades de todos, de modo muito especial, os domésticos da fé, dos irmãos em Cristo Jesus. O Senhor esteja suprindo assim as necessidades para a honra e glória tão somente dele e a nosso crescimento e edificação na palavra santa do nosso bom Deus. Essa é a nossa oração, nosso pedido de oração para a honra e glória de Deus. Também pedir pela saúde de todos os amados irmãos e de todos os seres humanos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Que Deus esteja os abençoando para a honra e glória dele. Amém? Bom, hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto que está sendo a nossa pauta aqui na escola dominical, que é como educar filhos no lar, obviamente de conformidade com a palavra de Deus. Nós estamos passando aqui uma espécie de pedagogia bíblica para os pais aplicarem aos filhos para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus. E esse já é o quarto domingo que nós estamos tratando desse assunto. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto ainda no tópico de autoridade dos pais, ou seja, pais têm autoridade. Um pai e uma mãe são naturalmente, têm direito natural a ser autoridade sobre os seus filhos. Isso não é apenas um direito constitucional ou apenas um direito dado pelo Estado, não. Isso tem alguns direitos que eles são dados pelo próprio Deus. Esse é um direito dado por Deus aos pais sobre os filhos, certo? É um direito dado por Deus aos pais sobre os filhos. Deus fez todas as coisas conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Ou seja, Deus
é um ser planejador. Deus é um administrador, e um administrador que tem um plano, e ele revela esses planos ou propósitos na sua palavra. E é de extremada importância para nós, crentes, e para os homens de um modo geral, entendermos os planos, os propósitos de Deus. Nesse momento do nosso estudo, nós queremos entender o que é autoridade. Vamos estudar para entendermos, para sabermos o que é autoridade e vermos exemplos de autoridade e entendermos o princípio da autoridade. É de extremada importância que nós, pais, possamos transmitir aos nossos filhos o entendimento claro do que é autoridade. Como o filho vai entender como uma autoridade se ele não sabe o que é autoridade? E nessa pedagogia bíblica, esta maneira de ensinar por meio da Bíblia, se ensina o filho a respeitar a autoridade dos pais. E quando você ensina ao filho a respeitar a autoridade de pai e de mãe, você está ensinando o filho a respeitar as demais autoridades, certo? Isso é de fundamental importância entendermos isso, que é para que haja uma boa dinâmica de ensino e aprendizado, é necessário o respeito à autoridade. E aí nós temos uma dos objetivos, aliás, uma das causas, melhor dizendo, uma das causas da falência do sistema educacional, porque houve uma prerrogativa de igualdade onde se tirou a autoridade daquele que ensina. Então nós precisamos entender o que é autoridade. O Aurélio, em sua primeira edição, define a autoridade da seguinte maneira: é o direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisão, de agir. Então veja bem, o direito ou poder de se fazer obedecer. Então é preciso que o pai tenha essa noção, que ele tem esse poder, que ele tem esse direito de se fazer obedecer. Então a criança nasce, o pai, aplicando a pedagogia bíblica, ele vai ensinar a criança que ele, pai, e ela, mãe, tem o poder, tem o direito de se fazer obedecer. Quem dá esse poder? Quem dá esse direito? Deus. Deus, criador de todas as coisas, ele que dá o direito ao pai e à mãe de se entenderem e de se fazerem entender que eles têm poder, que eles têm direito de dar ordens, de tomar decisão, de agir. Então, quem toma a decisão pelo filho, pai e mãe, segundo a dinâmica de Deus, segundo o modelo de Deus. Agora, nós vivemos num mundo caído e é sempre importante entendermos isso. Nesse mundo caído impera um sistema de revolução, e a revolução é contra isso. O sistema do pecado vai fazer com que as pessoas não queiram obedecer a pai e a mãe e não queiram obedecer a Deus. Uma outra verdade que precisa ser dita é que há muitos que não usam corretamente a autoridade que Deus deu. Mas o fato do princípio de autoridade não estar sendo bem autorizado não o anula, não tira a sua autenticidade e não tira a autoridade ou as autoridades existentes. Exemplo supremo de autoridade. Qual é o exemplo supremo de autoridade? Qual o exemplo de supremo de autoridade que eu posso dar a Samuel, a Rebeca, que Neto possa dar a Renan, que os demais pais que estão nos ouvindo podem dar aos seus filhos? O exemplo supremo de autoridade chama-se Deus. O exemplo supremo de autoridade chama-se Deus. Vamos até o livro dos Salmos,
capítulo 47. Salmo 47, por favor. No livro de Salmos 47, versículo 2 diz: porque o Senhor é altíssimo, tremendo e rei grande sobre toda a terra. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Quem é o rei sobre toda a terra? Quem é a autoridade sobre toda a terra? Deus. A autoridade sobre todas as coisas, a autoridade sobre toda a terra é Deus. Ainda no livro dos Salmos, o 83, 18 diz: para que saibam que tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, no fundamento de autoridade, quando nós estamos estudando e como nós estamos ensinando a autoridade e como nós queremos que esse curso de pedagogia bíblica ele seja aplicado na casa daqueles que nos estão acompanhando, é necessário você ensinar que há um princípio de autoridade suprema e que essa autoridade suprema é Deus. Então, como melhor ensinar? Dando exemplo. Então, quando o pai e a mãe se submetem a esse princípio de autoridade, que é Deus, ele vai ter a autoridade de exemplo para mostrar aos filhos. Então, na base, nós estamos construindo aqui uma casa chamada autoridade. Então, na base, você tem um fundamento. Quem é o fundamento? Deus. Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Deus é a autoridade sobre a minha pessoa, Deus é a autoridade sobre a igreja, Deus é a autoridade sobre a família, Deus é a autoridade sobre a cidade, Deus é a autoridade sobre os governos, Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Isso é um princípio que nós não podemos nos afastar dele. A autoridade é Deus. A carta magna para todos os homens é a palavra de Deus, é a Bíblia. Agora, alguns obedecem, outros desprezam, outros desobedecem. Então, exemplo máximo de autoridade, Deus. Por que ele é exemplo máximo de autoridade? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Aí você perceba, quando a sociedade desloca-se desse princípio que Deus criou todas as coisas, e ele joga um princípio evolucionista, então você tenta revogar a autoridade de Deus. Você percebe que aí começa a ter um confronto, certo? Você não pode crer na Bíblia e crer em absolutamente nada que venha do evolucionismo. Porque o evolucionismo é uma tentativa de substituir a autoridade de Deus por um princípio revolucionário anarquista, onde não há autoridade, certo? Mas vamos lá. Deus é autoridade porque ele é o Criador de todas as coisas. Vamos abrir para Romanos capítulo 11, versículo 36. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Olha o que está dito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por que Deus é a autoridade? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, por ele, para ele, foi feito por ele, foi feito para ele, ele é a autoridade. Esse é o princípio. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4, versículo 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, por que Deus é a autoridade? Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus.
Não há absolutamente nada do que foi feito que não tenha sido feito por Deus. Então, por que Deus é autoridade? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Você olha para todas as coisas que foram feitas, e por trás de todas estas coisas que foram feitas, tem um desenhista, tem um executor, Deus. Então Deus é autoridade. Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Ainda em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, diz: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Ou seja, no final da história, todas as ações de graças serão dadas a Deus. Toda a honra, todo o louvor, todo o poder serão dados a Deus. Aqui, quando nós estamos olhando aqui no Apocalipse, nós estamos vendo a história futura. E lá no futuro escatológico, nós vamos ver todas as coisas dando honra e glória a Deus. Então, no final da história de todos e de todas, independente do lugar onde esteja, se no céu ou se no inferno, estará dando glórias a Deus. Eu gosto de me remeter à questão do rico, que se regalava esplendidamente com todas as coisas, e de Lázaro, o mendigo. Lázaro estava sendo consolado e o rico estava rogando a Deus. Ele não estava lá, aqui eu estou aqui na companhia do cão e aqui está muito bom, não. Ele estava lá sofrendo e orando a Deus. Então, no final da história, não importa qual seja a tua história, não importa qual seja a tua história, você estará dando glórias a Deus. Agora, é melhor dar glórias a Deus no céu do que no inferno. Preste atenção nisso, certo? E como nós temos falado aqui nesse curso, nesse estudo sobre autoridade, sobre educar filhos, lembrando aos pais que os filhos têm alma e que a alma é eterna. Lembrem-se, os filhos têm alma e a alma é eterna. A alma estará no céu ou estará no inferno? O que ela vai estar fazendo? Dando glórias a Deus. Esse texto de Apocalipse é maravilhoso porque mostra exatamente isso. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. Então, em toda a eternidade haverá glórias ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35, Daniel 4, 34 e 35, nós vamos ver que Deus tem autoridade porque Ele é onipotente sobre todo o céu e sobre toda a terra, e todos devem obedecer à sua autoridade. Vamos ver, 34 e 35. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem possa estovar a sua mão.
e lhe diga que fazes. Ou seja, o rei Nabucodonosor, ele acorda para a realidade. Ele era um ímpio, um rei ímpio, ele era um perdido, e ele vivia conforme os desígnios maléficos do seu coração. Mas em um determinado momento, Deus colocou a mão sobre ele e ele teve um processo de viver como um animal. Mas aqueles dias acabaram. Aí ele diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino é de geração em geração. O domínio de Deus é sobre todas as coisas, o domínio de Deus é eterno e o domínio de Deus é sobre todas as coisas e em todas as gerações. Então vejam bem que o homem vive em rebelião contra Deus e Deus tem autoridade para julgá-lo. O homem vive em rebelião contra o Altíssimo e o Altíssimo tem autoridade para julgá-lo. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus é um Criador que governa. Eu amo a maneira literal de interpretar, de estudar a Bíblia, de entender a Bíblia, porque quando você interpreta, quando você lê, quando você estuda a Bíblia pelo método de literalidade, você percebe claramente que Deus não é uma fantasia, Deus é uma realidade. E vivem fantasiosamente aqueles que se afastam de Deus e que não têm a vida de Deus em suas vidas. Deus é uma realidade para a honra e glória dele. Por Deus ser amor e ser perfeito, mostra que só Ele deve ter todo o respeito de autoridade. Deus é amor e Deus é perfeito. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí nós estamos vendo agora um princípio de autoridade por uma faceta natural de Deus, que é amor. Deus é amor. Então eu devo obedecer a Deus porque Deus é amor. Eu devo ensinar meus filhos a obedecerem a Deus porque Deus é amor. Prestarmos atenção nisso, porque além dele ter toda a autoridade e poder de criação, ele tem a autoridade de ser um Deus de amor, um Deus que se revela amorosamente para a honra e glória de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4, mostra que além de amoroso, ele é bom, ele é benigno. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então Deus, além de ser autoridade por ser criador, por ser dono, Ele é autoridade por nos amar e Ele é autoridade por ser bom, usar de benignidade para conosco. Deus é bondoso para com o ser humano. Deus é bom. O princípio de benignidade constitui assim também um princípio de autoridade, certo? O princípio de benignidade constitui-se assim também um princípio de autoridade. E voltando ao livro dos Salmos, já no finalzinho do livro dos Salmos, no capítulo 145,
Salmos 145, por favor. Versículo 3: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Então, voltamos ao princípio de grandiosidade. Deus é digno de ser louvado, porque Deus é grande. No versículo 17 diz: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Então, justiça e santidade também são princípios que nos levam à autoridade. Deus é autoridade porque Deus tem em si mesmo justiça e santidade. Deus é justo e Deus é santo. Então, se você encontrar alguém que age com justiça e com santidade, você deve autoridade a esta pessoa. Isso é uma lei natural, não? Certo? Então vejam bem, Deus, por todos os lados e de todas as maneiras, Ele é a autoridade. E qual é o grande problema da raça humana? Vive em rebelião contínua contra esta autoridade. Esse é o problema. Os homens estão em contínua rebelião contra a autoridade de Deus. Agora, tem um ponto aí que é preciso. Quando você crê em Jesus, você saiu do reino das trevas de Satanás para o reino da luz de Jesus Cristo. Você que é crente não pode viver em rebelião contra Deus. Você que é crente, por meio de Cristo você fez a paz. Justificados, pois com Deus temos paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados, temos paz com Deus. Então, devemos entender isso. Você que é crente já está fora dessa armadilha. Você já esteve lá, mas graças a Deus, pelo seu muito amor com o qual nos amou, e por ser riquíssimo em misericórdia, nos tirou desta rebelião e nos trouxe para o reino de Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Por exercitar perfeitamente e com justiça tal autoridade, Deus veio ser autoridade também por meio da lei. Deus que há de trazer juízo a toda obra e é a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 15, Apocalipse 27 a 15. Por favor, finalzinho da Bíblia. Capítulo 20, versículos 7 a 15. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a mareia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno foram julgados. Aliás, o morto e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você vê aí aquilo que ocorrerá. Isso não é fantasia, isso ocorrerá literalmente.
Isso não é uma maneira de assustar as pessoas para as pessoas se tornarem crentes, não. Isso é realidade. Se você é crente, seu nome está no livro da vida. Você não será lançado no lago de fogo, porque a justiça já foi cumprida em Cristo. Se você não é crente, se você não crê em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, você realmente será lançado no lago de fogo e enxofre, um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, certo? Então, Deus é justo, e essa é a justiça de Deus. Ele faz justiça para a honra e glória tão somente dele. Entendam esta verdade, para a honra e glória de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Deus há de trazer a juízo tudo isso. Às vezes tem uma coisa boa que está encoberta. Um crente fez algo muito bom de forma encoberta e ninguém sabe. Mas no tribunal de Cristo, Deus há de trazer esse galardão àquele crente. Agora, todas as coisas estarão perante o Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Então aqui nós temos nesta aula de hoje, esse princípio, essa introdução, que mostra a prerrogativa da autoridade, de onde ela vem. De onde ela vem? A autoridade, ela vem de Deus. Entendamos isso, e nós estamos falando para pessoas que creem em Jesus como Salvador pessoal e também para pessoas que não creem em Jesus como Salvador pessoal. Lembre-se, a autoridade, ela vem de Deus. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos mostrando que há uma fonte de autoridade e essa fonte de autoridade é Deus. Aí veja bem, essa fonte de autoridade, ela é didática. Os pais e os filhos podem aprender muito por considerarem a íntima autoridade de Deus e como ele exercita sua autoridade em todas as situações. Então, pai e filho, ao estudar esse assunto, pais e filhos, ao estudarem esse assunto, podem aprender muito em entender, perceber, reconhecer e aplicar, né? Como Deus age em sua autoridade. Deus, sendo a autoridade suprema, ele tem delegado a autoridade entre várias situações. Eu estou usando a palavra situações porque você vai ver Deus delegando autoridade a pessoas, como os pais, e Deus delegando autoridade a instituições, certo? Deus é um Deus que delega a autoridade de forma que agrade a Ele. Vamos ver algumas autoridades que são estipuladas por Deus no mundo. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, as autoridades são constituídas por Deus. Daí nós entendemos um princípio de legitimação da questão do Estado e de estarmos sujeitos às leis do Estado. E isso aí nos coloca em uma rota de preocupação de que como é o Estado, porque na hora em que o Estado atropela a autoridade divina, o Estado deixa de ser autoridade sobre os que são de Deus. E isso gera um conflito, e a história mostra um grande rastro de sangue promovido pelo Estado contra muitos e muitos que creram na palavra de Deus.
Bom, então o Estado é uma destas instituições que receberam autoridade. Uma outra instituição, o lar, sua casa. Ela é uma outra instituição divina, e essa instituição divina também tem autoridade constituída por Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Veja que lindo, eu gosto muito desse texto, porque ele nos explicita muito bem essa autoridade. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo, amém? Aí nós temos um princípio de autoridade e hierarquia, certo? Princípio de autoridade exercendo hierarquia. Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, Deus cabeça de Cristo. Então, como educar filhos no lar? Respeitando esse princípio. Quando nós respeitamos esse princípio, nós estamos dentro desse caminho para a honra e glória de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, um texto muito conhecido, certo? Diz o seguinte: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então veja, princípio de autoridade. Os pais são autoridade sobre os filhos e os pais têm a autoridade de aio, de pedagogo, de professor. Esse conceito de pai e professor, ele era muito aplicado no passado, onde o pai ensinava a sua profissão ao seu filho, certo? O pai era agricultor e ensinava o filho a trabalhar. O pai era marceneiro e ensinava o filho a trabalhar. O pai era pedreiro e ensinava o filho a trabalhar, certo? Agora o pai tem a obrigação, o pai crente tem a obrigação bíblica de ensinar a doutrina e a demonstração do Senhor. É muito importante o pai entender que ele tem essa autoridade, que ele é essa autoridade para a honra e glória de Deus. Deus é quem nos dá tal autoridade. Nós vimos na semana passada que o pai tem aquela frase antiga, né, me respeita, eu sou seu pai, né? Lembra? O pai tem a autoridade de exigir que a sua autoridade seja aplicada à vida do filho. Pais crentes, a Bíblia não é o ECA, não é a Bíblia que te dá autoridade. A Bíblia te dá autoridade, e se você usar de autoridade de forma correta para com os seus filhos, você verá que os seus filhos não darão trabalho a outros tipos de autoridade. Ainda pensando em autoridade, Romanos 13:7 diz: portanto, dai a cada um o que deveis, o que tributo, tributo, o que imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Preste atenção que as coisas de Deus, elas estão sempre muito bem conectadas uma com a outra. Há sempre um linkamento perfeito de um com o outro. Então, portanto, dai a cada um o que deveis. Tributo, tributo, imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Princípio de autoridade. Filhos, honre a pai e a mãe. Honre a pai e a mãe. Os princípios de autoridade, irmãos e amigos,
são característicos ou da natureza dela. Devemos qualificar qualquer autoridade pelos seus princípios ou características. Por exemplo, Deus é a autoridade suprema. E nós já vimos porque Deus é a autoridade suprema, certo? Em Romanos 11:36 nós vimos isso. Mas vamos ver Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, versículos 9 a 14. E disse Moisés a Faraó: diz-me a dizer-me quando e o que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se montões, e a terra cheirou mal. E vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então veja bem, eu acrescentei aqui o versículo 15, para você ver o princípio da rebelião. Estamos vendo o princípio de autoridade, mas existe um princípio da rebelião. E esse princípio de rebelião é necessário que o pai combata, que os pais combatam os filhos, porque os filhos nascem rebeldes, certo? A teoria positivista, que diz que o homem, sendo posto na condição apropriada, ele é bom por sua própria natureza, falha, ela é mentirosa, certo? É necessário Bíblia para que o homem seja modificado, seja feito uma nova criatura para a honra e glória tão somente de Deus. Então veja bem, aqui nós temos um princípio, certo? Para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então Deus é essa autoridade suprema por exercer características de autoridade suprema. E o Senhor fez como Moisés disse. A palavra dada, a palavra foi cumprida para a honra e glória de Deus. Então, a autoridade suprema, Deus. As instituições estabelecidas por Deus, bem como governo, casamento, família, igreja, foram instituídas para o desempenho ordenados por meio dos propósitos de Deus. Nós acabamos de sair de Romanos 13:1, não vamos voltar lá, mas vamos a Efésios capítulo 1, versículo 11, que fala sobre a autoridade de Deus, os propósitos de Deus sendo executados. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então essas instituições, elas foram criadas, elas foram estabelecidas conforme a vontade de Deus. Foram estabelecidas conforme a vontade de Deus. Elas não são por acaso, elas não acontecem ao acaso, certo? É muito importante você linkar isso com aquele que nós estamos estudamos nos últimos 2 domingos, e depois nós vamos dar continuidade a mais alguns pontos daquilo ali. A autoridade, a vontade, a visão de Deus sobre todas as coisas, certo? Então, todas as coisas podem serem vistas conforme a vontade de Deus, a visão de Deus. Algumas coisas são direitos legítimos dados por Deus
Não foi o Estado, não foi a monarquia, não foi a democracia, não foi absolutamente nada disso que deu, não foi os pensadores filosóficos, não. São direitos estabelecidos por Deus. E dentre esses direitos existe o direito dos pais sobre os filhos. Certo? O direito dos pais sobre os filhos. Às vezes as pessoas não entendem determinadas falas e tentam fazer uma aplicação primária e sem fundamento quando se fala de determinadas questões. Quando nós falamos contrariamente à agenda globalista, nós não estamos pensando na Terra. Nós estamos pensando nesse confronto da autoridade terrena contra os direitos constituídos por Deus. Há algumas propostas de determinados estados em que o pai e a mãe percam o direito sobre os filhos. Isso tem sido uma questão progressista, tem ocorrido, e as pessoas não têm percebido na maioria das vezes. Então, de muita importância nós entendermos que há uma autoridade sobre todas as coisas, e essa autoridade é Deus, e qualquer que se rebela contra essa autoridade está em rebelião contra Deus e, obviamente, contra a igreja de Deus. Não caiam no conto do imediatismo, da interpretação imediata. Analise os fatos, analise o que a Escritura diz. Olha que tem uma autoridade, que essa autoridade é Deus e que ela é inquestionável. E aplique isso àquilo que nós temos visto: criação, queda, redenção e glorificação. Certo? Então, meus amados, Deus criou todas essas coisas e Deus deu legitimamente esse direito. Você tem direito de corrigir seu filho, você tem direito de ensinar seu filho, você tem direito de mandar e seu filho, obrigação de lhe obedecer. Aquele que tem uma posição de autoridade em qualquer instituição que Deus tem estabelecido, só pode executar o seu domínio entre os limites daquela instituição. Por exemplo, um governo governa entre os limites do seu país, não entra nos limites de um outro país. Um pai governa nos limites da sua família. Nós temos mostrado isso muito aqui. Por exemplo, uma igreja local tem autoridade no âmbito da sua membresia. Para quem entende doutrina da igreja batista local visível, fica fácil de entender a geografia dessa autoridade. A autoridade de um governo é dentro da geografia na qual está a sua autoridade, não entra nas outras geografias. O pai tem direito à autoridade dentro da sua geografia, o seu lar, a sua família. É importantíssimo. Uma igreja local tem autonomia e autoridade dentro da sua localidade, da sua membresia, para a honra e glória tão somente de Deus. É importante que a gente entenda isso para não sair por aí atropelando as coisas, ok? Então veja bem, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz: vossos pais, os filhos devem obedecer a vossos pais, aos pais. Em Efésios capítulo 5, versículo 24, as mulheres a seus maridos. Preste atenção, nós estamos falando de autoridade estabelecida por Deus. Nós estamos aqui discutindo uma outra questão. Nós não estamos aqui discutindo
agenda feminista, por exemplo. Nós não estamos aqui discutindo a implantação do machismo. Eu sou tão contra o machismo quanto sou contra o feminismo, certo? Eu sou a favor daquilo que a Bíblia diz, que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher como uma ajudadora idônea. Então você não ajuda se você está em conflito, e você não lidera se você está em conflito, certo? Então vamos entender isso. Nós ainda temos muito o que aprender aqui nesse curso, certo? E eu acredito que depois eu vou até reformular para aplicar ao Instituto Bíblico. Mas vejam bem, filhos para pai e mãe, filho obedece pai e mãe. Mulher, sujeitai-me a vossos maridos. Isso é a Bíblia que está dizendo. Não temos aqui absolutamente nenhuma palavra minha, nem de nenhum outro homem, é a palavra de Deus. Então, vamos ensinar os meninos. Meninos, obedece a pai e mãe. Quando isso acontece, ele aprende. Nós estamos ordenando bênção sobre a vida dos nossos filhos, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para a honra e glória do nosso Deus. Cada pessoa tem uma autoridade sobre ela, pois Deus é sobre todos. Ou seja, todas as pessoas na face da terra têm uma autoridade sobre elas, Deus. Nós vimos lá no princípio do julgamento, da aplicação do juízo. Quem não crê em Jesus como único e todo suficiente Salvador vai encontrar com Deus no princípio da eternidade para ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre. Então essa pessoa tem uma autoridade sobre ela. Ela está vivendo em rebelião, mas isso não implica dizer que a autoridade não exista. O fato de você não reconhecer a autoridade, isso não a anula. Quando um filho não reconhece a autoridade do pai e da mãe, ele não está reconhecendo, mas a autoridade não foi retirada. O pai continua com a autoridade, a mãe continua com a autoridade. Então é importante observarmos que cada pessoa no mundo, cada ser humano tem autoridade sobre ela. Nós já vimos aqui Romanos 11:36, 1 Coríntios 11:3, e vamos ver Jó 34:12, por favor. Jó 34:12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então Deus está sobre todas as coisas, certo? E Ele não procede com maldade, com impiedade, e Ele não reverte o juízo. Então Ele é a autoridade sobre todas as coisas, e Ele usa da autoridade correta, sábia, para a honra e glória de Deus. A esse tópico você acrescente Romanos 11:36 e 1 Coríntios 11:3, certo? Para a honra e glória de Deus. A autoridade tem limites. Como nós já vimos, o governo tem autoridade entre o seu território, os seus governados. A família tem autoridade dentro da sua própria família, pais e filhos, esposa. O marido é a cabeça da mulher. E os filhos devem autoridade ao pai e à mãe. Mas aí o homem não tem autoridade sobre ele, tem autoridade muito maior do que ele sobre a mulher, o próprio Cristo. Às vezes as pessoas, quando nós falamos desse assunto, não entendem a magnitude das coisas. O marido é a cabeça da mulher, mas o marido vê todas as coisas? Não. Agora, Cristo é a cabeça do homem. Cristo vê todas as coisas? Sim.
Então preste atenção que o homem está sob uma autoridade muito maior do que ele mesmo perante a sua família, perante a sua esposa, que é sob a autoridade de Cristo. A ordem no que Deus tem estabelecido é a capacidade de controlar tudo, certo? De controlar todas as coisas. Nenhum homem, por melhor que seja, por mais poderoso que seja, por mais capacitado que seja, por mais justo que seja, tem onisciência. E nós vimos durante o nosso estudo que quem é onisciente é Deus. Acabei de aplicar esse princípio da onisciência quando fiz o exemplo da cabeça da mulher, o homem, e da cabeça do homem, Cristo. O marido não tem a capacidade de acompanhar, de saber. Somente Deus tem. Então, todas as autoridades estabelecidas por Deus, elas estão dentro desse princípio para a honra e glória tão somente de Deus. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos tais princípios. Ensina aos teus filhos, ensinemos aos nossos filhos tais princípios, para que eles não sejam rebeldes e contradizentes. Vocês lembram da aula passada o que aconteceu com aquele filho rebelde? O que é que os pais faziam? Pegar o camarada e levava para ser executado a pedradas. Entendam isso. Você não pode criar filho rebelde e contradizente. Não deve ser o seu trabalho criar filhos rebeldes e contradizentes, ok? A palavra do nosso Deus nos mostra que apenas Deus é a autoridade perfeita e nós não devemos querer criar os nossos filhos em rebelião contra o Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, certo? Vamos criar os nossos filhos sujeitos à autoridade de Deus, sujeitos à nossa autoridade para a honra e glória de Deus. Êxodo capítulo 8, vamos até Êxodo capítulo 8 e vamos ver essa onipresença e onipotência de Deus e assim encerrarmos a aula de hoje e prosseguirmos aprofundando o termo mais sobre os pais exercendo a autoridade sobre os filhos de forma bíblica para a honra e glória de Deus. Vimos hoje a autoridade de Deus sobre todas as coisas, e esse Deus que é autoridade sobre todas as coisas constituiu papai e mamãe como autoridades para serem obedecidas. Êxodo capítulo 8, versículo 10, 9, versículo 10 e Êxodo 9, versículo 14. 8, 10. E ele disse amanhã, e Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amém? E o capítulo 9, versículo 14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre todo o povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então, quem é a autoridade sobre toda a terra é nosso Deus, amém? Quem é a autoridade sobre a minha vida? O meu Deus. Quem é a autoridade sobre a tua vida? O seu Deus. Agora, o meu Deus me constituiu como autoridade no meu lar. O meu Deus constituiu a minha esposa, minha querida amada Susana, como autoridade sobre
Samuel e Ana Rebeca. Deus constituiu o amado irmão Neto como autoridade sobre Neide e constituiu a irmã Neide como autoridade sobre o irmão Renan. Isso é fato. Então, nós trabalhamos dentro do nosso lar com um rei e um vice-rei, um rei e uma rainha. O rei é a autoridade sobre a rainha e a rainha é a autoridade sobre a prole, como o rei é também a autoridade sobre os filhos, a prole. Vejam como é inteligente o modelo de Deus. O modelo de Deus não deixa margens para a rebelião. Portanto, meus queridos, no próximo domingo nós vamos ver mais sobre a prerrogativa da autoridade que Deus, que é a autoridade sobre todas as coisas, deu a papai e a mamãe. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Hoje, às 19h30, estaremos reunidos aqui, transmitindo a palavra de Deus para os amados membros da igreja e os demais que irão nos acompanhar. Peço a todos que estejam informando os seus amigos que há ensino da palavra de Deus logo mais às 19h30. Amém.